campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site. Saudações fraternas, irmãos, mais um capítulo do nosso livro Caminho, Verdade e Vida, da parceria Chico Emmanuel. Vamos ler e comentar o capítulo 100, Auxílios do Invisível. Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículo 10. E depois de passarem a primeira e segunda guarda, chegaram à porta de ferro, que dá para a cidade, a qual se lhes abriu por si mesma, e tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou dele. Essa história de Pedro. Herodes havia mandado matar Tiago, irmão de João, e depois mandou prender Pedro. Herodes queria torturar todos os membros da igreja nascente. E Pedro estava preso entre dois guardas, com correntes pesadíssimas, e à noite um anjo do Senhor chegou iluminando o cubículo, como nos conta em Atos dos Apóstolos, pediu que ele levantasse, cingisse, colocasse as sandálias e saísse com ele. E aquelas pesadas correntes caíram, ele se libertou e, conforme a nossa leitura, a porta de ferro se abriu e o anjo foi com ele até a rua e depois o deixou livre. Então, Emmanuel nos diz assim a respeito dessa passagem. Os homens esperam sempre, ansiosamente, o auxílio do plano espiritual. Não importa o nome pelo qual se designe esse amparo. Na essência, é invariavelmente o mesmo. Embora seja conhecido entre os espiritistas por proteção dos guias, nos ambientes católicos, por intervenção dos eleitos, e nos círculos protestantes, por manifestações do Espírito Santo. As denominações apresentam interesse secundário. Essencial é considerarmos que semelhante colaboração constitui elemento vital nas atividades do crente sincero. No entanto, a contribuição recebida por Pedro no cárcere representa a lição para todos. Sob cadeias pesadíssimas, o pescador de Cafarnaum vê aproximar-se o anjo do Senhor que o liberta. Atravessa em sua companhia os primeiros perigos da prisão, caminha ao lado do mensageiro ao longo de uma rua, contudo, o emissário afasta-se, deixando-o novamente entregue à própria liberdade, de maneira a não desvalorizar-lhe as iniciativas. Essa exemplificação é típica. Os auxílios do invisível são incontestáveis e jamais falham em suas multiformes expressões, no momento oportuno. Mas é imprescindível, não se vicia o crente com essa espécie de cooperação, aprendendo a caminhar sozinho, usando a independência e a vontade, no que é justo e útil. Convicto de que se encontra no mundo para aprender, não lhe sendo permitido reclamar dos instrutores a solução de problemas necessários à sua condição de aluno. Olha que matéria interessante para a gente pensar e refletir. A gente pode contar com o auxílio do plano invisível, sim. Para isso nós temos a oração, a elevação de pensamentos, a sinceridade dos nossos propósitos, de querer ser alguém melhor e pedir o auxílio para isso. Nós seremos amparados. Porém,
A responsabilidade das escolhas é sempre nossa. Temos o livre-arbítrio e a gente só cresce quando é livre. Quando é livre. Então nós não podemos usar a religião, né, como bengala psicológica para a solução dos nossos problemas, cruzando os braços. Nós temos que ter espírito de religiosidade, assumindo a responsabilidade pelos atos na nossa vida, diante das dificuldades, procurando sim a inspiração do alto, mas utilizando a nossa experiência, utilizando a nossa vontade de querer superar as dificuldades, porque é dessa maneira que nós vamos nos tornar mais fortes, é dessa maneira que nós evoluímos. Então não vamos entregar para Jesus a responsabilidade da nossa vida. Não vamos. Jesus é o caminho, a verdade, a vida. É o modelo, o guia a ser seguido, a ser imitado dentro da nossa capacidade. Pensemos nisso, meus irmãos. Nos vemos no próximo capítulo. Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site